voltando à questão central da discussão e que o nosso Salzano tiraria o Wanderson, e você também, Medeiros. 6 meses atrás eu concordaria sem pestanejar, porque era um jogador pé murcho, era um jogador que tentava enfeitar e não driblava mais ninguém, só que depois o Kudê, não sei se o Kudê ou o próprio Wanderson, ou o esquema montado, favoreceu para que ele voltasse a ter boas atuações, superando a Maurício, um pouco abaixo, evidente, de Alan Patrick, mas superando a Maurício. Hoje, sem pensar duas vezes, eu tiraria Maurício do time. E não eu não tirei nenhum dos dois, cara. Eu acho que não precisa tirar ninguém. Eu vou tentar colocar o meu time. O Fabrício Berto, por exemplo, nosso ouvinte, na opinião dele, tá na live, o recado dele, ele acha que o Borré vai ser reserva do Valência, o ataque Valência e Alário. Opinião minha, tá? O Fabrício é jornalista, acho que eu vou ser... Não é jornalista. Acho que não, pelo menos. Não, ele tava... Ele era da gestão do... Eu tô fazendo confusão, então, com o assessor de imprensa do Germano Rigoto no governo. Pode ser, gente boa pra caramba. O Fabrício, eu não morro de amores pelo Alário, tá? Nunca morri de amores pelo Alário, mas é uma questão minha. Eu acho que Borré e Valência tem tudo para ser um baita ataque. E o que eu coloco é o seguinte, em alguns jogos do ano passado, o Kudê, quando ele não tinha o Johnny, ele arrastou o Arangues para a primeira função. Alguns jogos do final do ano passado. Então, para mim, tu vai ter o Arangues na primeira função, o Alan Patrick de meia central, pela direita o Maurício e pela esquerda o Wanderson. Na frente, Borré e Valência. Arangues. O meu time do Inter é esse. Primeiro volante, o Arangues, tá? Meia central, Alan Patrick. Pela direita, Maurício. Pela esquerda, Wanderson. Dupla de frente, Valência e Borré. Para mim, o time do Inter é esse. É uma formação... Um Alário no banco. É uma formação respeitável, mas acho que ele tira o Wanderson e bota o Rômulo de primeiro. Mas... Eu acho que ele... O Rômulo, o Salzano, eu vou te dizer uma coisa, tá? Aí eu até acho que foi... Eu não vou chamar de erro do Kudê, uma visão que ele tem. O Rômulo, quando o Kudê chegou, o Rômulo era titular do Inter, lembra disso, né? Sim. E o Kudê bota o Rômulo no fim da fila. Só que depois ele volta a ganhar espaço, especialmente sobre o Gabriel. Mas, não, em relação ao Gabriel, concordo. Mas quando ele precisou fixar um volante, que o Johnny ficou fora alguns jogos no final do ano passado, ele fixou o Arangues de primeiro. E eu lembro que nesse programa nós conversamos de que tinha dado certo, e todos nós elogiamos o Arangues de primeiro, lembra? Tu foi um que dissesse, não neste lugar, porque tu estava naquele lugar de lá, no lugar do Orestes, tu dissesse que o Arangues de primeiro volante podia ser algo a ser pensado em 24. Tá, mas olha só, o Arangues pode ser pensado de primeiro, mas em última análise, se tu mantiver Arangues ali de primeiro, puxar o Alan Patrick um pouco mais para trás no centro desses três, manter também Maurício de um lado, Wanderson do outro e dois atacantes, tu acha que o time faceiro? Aí é que tá. Em última análise, tu tá tirando um volante para colocar um atacante no time. No grosso modo é isso. Existem mecanismos, existem comportamentos do time, existem compensações, tudo isso eu concordo e sei que existem. Mas num primeiro momento é isso que tu tá fazendo. Quem vai ser o teu segundo volante? Eu acho que sim. Aqui que tá, o Kudê não joga com segundo volante, né? Mas o Arangues, ele é esse meia central, mas ele puxa para ser um segundo quando o time precisa. Mas eu acho que o Alan Patrick, até com o avançar da idade, ele dando uma recuada e pegando essa bola com mais campo para jogar, eu não sei se ele não vai até aumentar o rendimento dele. Isso com a bola no pé, isso só o tempo vai dizer. Agora, é um time faceiro? Pode ser um time faceiro. Agora eu também tenho que lembrar que o campeão da Libertadores do ano passado, que inclusive eliminou o próprio Inter, é um dos times mais faceiros que eu já vi, que é o Fluminense. Eu não sei se daqui a pouco essa ideia faceira não pode funcionar, viu? É o campo que vai dizer, né? A gente tá no achismo aqui, ainda né? que seja uma repetição, eu fiz um esboço eu diria, de minuta do contrato. Eu fiz um esboço de ideia de formação com um modelo que eu disse, isso quem trouxe aqui e usava muito é o modelo francês, foi o Ricardo Gomes. Aí o cara disse, não, isso aí tem muito tempo, o seu Tele já fazia isso, mas enfim, qual é a minha ideia? 2 volantes, 2 articuladores e 2 atacantes. Que era um modelo que o Ricardo Gomes fazia no Juventude. E o Marcelo era um articulador pela direita, naquele tempo, quem era o articulador da esquerda? Cara, enfim, grosso modo, Felipe fazia isso no Grêmio. Dinho Goiano, Miguel Arilson, Paulo Nunes Jardel. Se for parar pra pensar, é isso aí.
Mas ele jogava com o Paulo Nunes no corredor. E tinha um ponta de recuo pela esquerda que era o Carlos Miguel, não é? Ou era o Tu Arilson? te refere ao Grêmio? Não, essa formação que ele tá falando do Grêmio do Filipão. Não, os dois... Não, o como é que Grêmio, é? o Grêmio, Aqui o vai Grêmio brincar os dois era o volantes, 4, dois era meias, o dois atacantes. 4-2-2-2. O Grêmio tinha, era Dinho e Goiano abrindo o setor, a moda antiga, Dinho de 5, Goiano de 8. Sim. Os dois meias eram Arilson e Carlos Miguel, Arilson mais pela direita e Miguel mais pela esquerda, e na frente Paulo Nunes circulava e o Jardel na frente. E nessa minha ideia, o Wanderson perderia a vaga para mudar o esquema e colocar 2 articuladores, com o Maurício e o Alain, e na frente o Ener com o Borré, e os 2 volantes, o Thiago Maia e o Arangues. Não, mas o Thiago Maia é um cara que não chegou, a gente nem tá tratando nesse nome, porque o Inter não o contratou. O Borré também, mas a gente Não, tava é verdade, É que o tem Borré tá razão, bem mas mais é que o perto do Borré, Thiago Maia, a impressão que eu tenho, posso estar errado, é que o Borré tá muito mais perto de ser anunciado que o Thiago Maia. Mas nenhum está tão longe assim. Não dá pra dizer que estão fechados, mas não estão tão longe. Agora, assim. uma coisa tem que ser dita, tá? O Cudê, ele não muda esquema. Aí O é que esquema tá. do Cudê sempre é 4-1-3-2. A gente debateu isso, e aí um ouvinte, mas não pode o Cudê mudar? Ele não é de mudar. Não muda. Ele gosta desse jeito. Mas- Aliás,